Meu nome é Maria Fernanda, eu sou a atual diretora de marketing da Acesso Comunicação Júnior. Esse é um evento voltado especialmente para o Movimento Empresa Júnior, que é uma capacitação online focada em marketing e comunicação, e é uma oportunidade das pessoas discutirem, assim, mais próximas dos profissionais do mercado. Então, Luísa, se você quiser se apresentar e falar um pouco de você, é só falar. Tá certo. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Acesso, dizer que eu estou super feliz. O médio foi uma fase muito boa da minha vida. Então, todas as chances que eu tenho de ter contato com vocês, eu vou sempre aproveitar. Vamos lá, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formada pela Facom, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em comunicação, com ênfase em jornalismo, me formei em 2011. E aí, durante a faculdade, eu passei 1 ano e meio na Acesso, na empresa de comunicação, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Também fui 1 ano da Brasil Júnior, fui assessora e coordenadora de relações públicas da BJ. E aí, depois que eu me formei, eu passei um tempo no SEAD, que é o Centro de Educação à Distância da UFJF, fazendo assessoria de comunicação. E aí, foi nessa época que eu acabei me mudando para o Rio. Foi uma mudança muito rápida, eu me mudei num prazo de 5 dias, entre uma entrevista que eu fiz aqui e a minha mudança propriamente dita, meu primeiro dia de trabalho. E eu me mudei para trabalhar na empresa que eu trabalho até hoje. Na verdade, hoje, exatamente, faz uns 4 anos que eu estou lá. Na época, a empresa era Plano 1, passou por uma mudança de sociedade, por uma divisão, hoje ela chama Plano Mídia, mas, em síntese, é a mesma empresa. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje do trabalho de assessoria, da maneira mais prática possível, mais direta, mais didática, principalmente pensando em quem também não tem formação em comunicação, não tem contato com essa área, que realmente surgem dúvidas. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho a minha tela. Aí é mais fácil. Só um minutinho. Porque mudou o modelo que eu tinha usado ontem. Mas, enfim, não tem problema. Afinal de contas, o que é uma assessoria de imprensa? Pode parecer uma coisa óbvia no primeiro momento, mas não é tão prático assim. Eu trabalho com isso, eu percebo que no meu dia a dia, às vezes, as pessoas me perguntam, tá, mas o que é assessoria? Né? Priscila, desculpa, Luísa, se você quiser, eu não sei se você está vendo que tem um ícone verde do canto esquerdo da sua tela, sim. Que é o compartilhar tela. Agora apareceu, que a primeira vez que eu apertei ele não tinha aparecido. Ótimo. Espera que eu vou compartilhar aqui, fica mais fácil. Tá joia. Aí. Tá certinho, né? Desculpa, gente. Obrigada. Nada, imagina. Então, eu coloquei até essa cara de dúvida, que geralmente é a cara que as pessoas fazem na hora que eu falo que eu sou assessora de imprensa. E eu explico, geralmente começando, lembrando da minha história, qual foi a minha dúvida, o que me levou a fazer jornalismo. Eu me perguntava muito, mas como os jornalistas ficam sabendo das coisas? De onde eles tiram as ideias para fazer as matérias, as novidades, conhecem as fontes? E aí eu fui perceber que é através da assessoria de imprensa. Quase tudo no mundo tem assessoria de imprensa, e geralmente a assessoria de imprensa que é responsável por passar as informações para os jornalistas. Então, em síntese, o papel do assessor de imprensa é intermediar o relacionamento entre os diversos veículos de imprensa, seja rádio, TV, online, revistas, e as mais diversas instituições, sejam elas empresas privadas, empresas públicas, governos, pessoas, artistas, todo tipo de coisa. Eu acho que o que é mais comum quando a gente ouve falar de assessoria de imprensa, que eu acho que todo mundo tem um pouco de familiaridade quando a gente fala a expressão, são normalmente em situações de crise, né? É muito comum a gente ouvir agora, por exemplo, que está rolando todos os dias, milhares de notícias sobre a Lava Jato. Às vezes a gente vê no Jornal Nacional citar diversos nomes, né, que foram falados em alguma relação, alguma coisa assim, e depois há um espaço até bem grande para a TV destinado
a citar as notas oficiais das diversas pessoas que foram citadas nessas relações. E eles sempre começam, né, segundo a assessoria de imprensa, de acordo com a assessoria de imprensa do plano de tal. Então, a gente tem essa familiaridade nesse caso, né? Eu coloquei um exemplo aqui, que o PROCON falou a respeito de várias empresas do varejo, e todas elas se pronunciaram por meio de assessoria de imprensa. A gente vê citadinho aí. Então, esses são os casos de uma assessoria mais reativa, né? Que é no caso da gestão de crise, e também quando você assessora alguém, algum órgão muito importante, ou que de praxe tem muitas informações para serem passadas. Por exemplo, quando você é assessoria de imprensa da PM, da Polícia Militar, você vai receber ligações dos jornalistas que cobrem cidades e falam do tema polícia com frequência, né, para saber o que está acontecendo, quais foram os BOs mais importantes. Então, a gente tem esse trabalho aí reativo, que a gente está a favor do jornalista. É muito importante a gente lembrar qual que é o papel da imprensa, né? Eu acho que isso é a premissa básica para a gente discutir a assessoria. O papel da imprensa é informar a opinião pública sobre os fatos que são relevantes. A maioria das coisas que a gente fica sabendo no nosso dia a dia é através da imprensa, é através do jornal, da internet, hoje muito das mídias sociais que também linkam com os veículos de imprensa, né? Então, a imprensa ela tem papel de informar as pessoas tanto sobre coisas positivas que estão acontecendo, tanto quanto coisas negativas. Então, dessa forma, ela pode ser tanto a nossa aliada, né? Pode acabar contribuindo para uma boa imagem da empresa, da pessoa, né? Que ela está falando, mas ela também pode desgastar bastante a reputação de uma empresa, né? No caso de notícias ruins. E como que a gente... Uma coisa muito importante da gente diferenciar, que eu vejo também, é engraçado que até alguns clientes, eles acabam se confundindo um pouco sobre qual que é a diferença entre a mídia espontânea e a mídia paga, né? A mídia espontânea, ela é o grande objetivo do assessor de imprensa, ou seja, fazer a empresa, fazer o assessorado, ele ser citado dentro de uma matéria jornalística. Então, ela vai estar dentro do espaço editorial de um jornal, ou seja, vai ser uma fonte escolhida por um jornalista, vai passar pelo crivo desse jornalista, o que dá credibilidade, né? Porque nós sabemos que o papel da imprensa é informar, que tem um compromisso com a verdade, esse tipo de coisa, então a gente ganha credibilidade quando a gente é escolhido por um jornalista. Esse espaço, ele é gratuito, então quando eu emplaco um cliente meu no jornal, isso aconteceu gratuitamente, mas como consequência, eu também não tenho controle da empresa. Vou explicar direitinho o que isso quer dizer, comparando com a questão do espaço publicitário. Quando eu sou uma agência de publicidade, e eu quero colocar o meu cliente no anúncio de um jornal, eu entro em contato com o setor comercial desse jornal e negocio um espaço, um dia, um caderno, onde eu quero colocar o anúncio, a imagem que vai ser feita pelo meu criativo, né? E a partir disso eu vou pagar por esse espaço, geralmente eu pago caro, né? E eu coloco ali naquele espaço exatamente o que eu quero, com as minhas palavras, as minhas imagens, do meu jeito, né? Que a gente tem até um exemplo aqui do mercado de seguros, né? Uma seguradora colocou um anúncio em um jornal. E qual que é a diferença da mídia espontânea? Ela não é paga, né? Você não consegue ter controle daquilo que ele está falando. Quem está falando é o jornalista. E isso é muito bom, porque uma coisa sou eu falar bem de mim, e todo mundo sabe que eu estou falando bem de mim num anúncio, e outra coisa é um jornalista renomado que está falando alguma coisa positiva da minha empresa. Isso traz muito mais credibilidade para quem está vendo o jornal e contribui para boa imagem, para boa reputação da minha empresa. Com base nisso, é muito importante a gente pensar o que a imprensa faz. A imprensa não vende um produto ou um serviço. Quem vende um produto ou um serviço sou eu. Sou a empresa que eu represento, né? O jornalista, a imprensa, ele vende notícia. Então, não adianta, ele nunca vai falar de mim se eu não for notícia.
Ele nunca vai falar de mim se for simplesmente para falar bem de uma empresa e fazer uma publicidade gratuita disso. Para fazer publicidade, eu pago. Então, eu preciso realmente transformar o que tem de bom no meu cliente em notícia, para eu conseguir entrar no jornal sem ter que pagar. E a gente toma a questão da credibilidade, né? Mais uma vez, o jornalista ele não se interessa por empresas, ele se interessa por notícias. Então, é muito importante uma coisa até que eu falo muito para os meus clientes, ok, isso é muito legal para você, para o que está acontecendo aí dentro, mas isso não tem interesse do público. E, como consequência, não vai ter interesse para o jornalista, porque não é uma notícia, né? Então, a gente tem que retomar aí uma questão muito importante. Além de entender o que o jornalista faz, a gente tem que entender o que é notícia, né? A notícia ela é um produto que precisa de ser embalada de forma adequada para atender a atenção do público, a atração do público. O que isso quer dizer? É um acontecimento, é um assunto que é relevante, mas ele tem que ser colocado num formato que se transforme em uma notícia, né? Que tenha todos os critérios para ter uma notícia, que tenha depoimento de fontes e todas essas coisas. Aqui eu tenho um exemplo até engraçado que ilustra que fatos corriqueiros não chamam a atenção da imprensa, né? Não é qualquer coisa que vai virar uma notícia. Aí tem um caso, eu não sei se vocês conhecem, que em 2013 o empresário Chiquinho Scarpa, ele convocou a imprensa inteira, através, inclusive, da assessoria dele, falando que ele ia enterrar o carro dele. E é um super carro, carérrimo, clássico, e ele fez uma cova, e a imprensa inteira, tipo, que cara louco, como assim ele tá enterrando o carro dele e tal. Fez um drama. Só um minuto. Em qual slide você tá? Porque eu acho que talvez tenha travado a passagem. Para mim tá aparecendo isso, agora foi. Agora foi certinho? Foi. Deixa eu só aumentar aqui. Então tá bom. Obrigada, Maria. Não, peraí. Tenta de novo, porque agora voltou para o que é assessoria de imprensa. Isso aí. Eu acho que quando a tela tá menorzinha, tá aparecendo certo. Então agora vou deixar foi. Assim, né? Que é tranquilo, que é só para ilustrar. Então, esse caso aí ele chamou todo mundo, fez um drama, chorou e tal. Tá vendo? A imprensa toda em volta, milhares de TVs, e pessoal fotografando e tal. E no final das contas ele virou e falou assim, eu não estou enterrando meu carro. Na verdade, eu chamei vocês aqui para chamar a atenção para uma questão, que é a doação de órgãos. Estava na Semana Nacional da Doação de Órgãos. E ele falou, se eu virasse para um jornalista e falasse, quero falar sobre esse assunto, ele ia falar, beleza, mas todo ano a gente fala sobre isso. Então ninguém ia querer falar, porque o espaço do jornal é muito disputado. Então ele fez um caso mirabolante, fez uma coisa incrível para poder chamar a atenção, e no final das contas ele virou o tema para essa questão da doação de órgãos, né? Eu acho que o slogan era tipo, se você pode... qual é o problema do enterrar meu carro, se você está enterrando uma coisa muito mais importante, né? Se as pessoas enterram coisas muito mais importantes. É claro que essa daí foi uma tática até um pouco antiética, digamos assim, né? Ele vendeu uma pauta meio mentirosa para o jornalista, mas é só um exemplo para a gente mostrar como que a notícia ela precisa de ter um algo a mais, precisa de ser relevante, não é qualquer coisa que vai pegar o espaço disputadíssimo dos jornais. Então, nisso a gente fala do processo da notícia. Primeira coisa que eu acho que é bem legal para todo mundo prestar atenção, e para quem também não é da área, ficar sabendo de um termo muito comum, é o lead. Né? Toda notícia ela precisa de ter um lead, ou seja, um primeiro parágrafo que diz tudo, que resume tudo aquilo que a notícia vai falar. Que se eu parar de ler ali, eu já tenho noção do que está sendo dito. Né? E esse lead ele precisa de ter o quê, quem, quando, onde, como, porquê e para quem. A gente tem aí um exemplo até de um cliente meu, que é a Uniswan, uma universidade aqui do Rio, da Zona Norte. E aí esse é um edital de vestibular e está escrito direitinho, né? Quem? A Uniswan está convocando para quê? Para um vestibular que vai acontecer no dia tal, em Bom Sucesso, você pode se inscrever até quando, barará, barará. Então, é bem importante para quem, por exemplo, um dia vai trabalhar numa empresa e vai ter que passar informações para a assessoria de imprensa, é sempre bom pensar nessas coisas. Eu tenho um lead, eu estou passando todas as informações que são relevantes, né?
E aí a gente entra numa questão que é o que faz um acontecimento se tornar notícia, que também é muito importante para todo mundo pensar. A notícia é um fato atual ou recente. Eu separei hoje, até antes de vir para cá, quando eu estava no escritório, eu entrei no site do Globo e peguei algumas manchetes de hoje ou de alguns dias atrás, acho que tem uma ou outra, só que eu tive dificuldade, que eu peguei alguma coisa mais antiga. Mas algumas manchetes bem que ilustram esses critérios, que são os critérios de noticiabilidade. Né? Para um fato se tornar notícia, ele tem que ter alguns aspectos. Pode ser um só, podem ser todos, podem ser alguns, né? Não tem muita regra. Então, um deles tem que ser um fato atual ou um fato recente. Ninguém quer notícia velha, ninguém quer saber de uma coisa que todo mundo já está sabendo. Então, quando você vai divulgar uma coisa na imprensa, aquilo tem que ser uma novidade, tem que ter acontecido há pouco tempo. Principalmente agora, que a gente tem milhares de sites nas redes sociais. Se você for esperar o jornal ir para a gráfica para chegar na banca no outro dia de manhã, você vai vender o jornal que todo mundo já leu, né? Porque as notícias já estão nos sites. Então, a gente tem um exemplo aqui. Primeiras vacinas contra a dengue chegam no Brasil. Essa notícia saiu agora no final do dia no jornal O Globo. Então, a dengue é um assunto em voga, né? E acabou de acontecer um fato novo, super atual. E isso foi divulgado. Tem que ser original. Ou seja, a gente viu aquele exemplo do Chiquinho Scarpa, esse aqui é um outro exemplo. Tem que ser uma coisa que não é comum, que não acontece todo dia, porque isso ninguém quer saber. Então, aqui tem um exemplo que sai hoje também, que o bar vai pagar o estagiário para viajar pelo mundo e beber cerveja. Né? Tipo, quem não quer um emprego desse, e é um emprego raríssimo, uma coisa raríssima que ninguém viu. Então, é um fato original, ele ganha notoriedade por conta disso. Próximo. Secretaria de Transporte suspende o ramal do bonde de Santa Teresa. Quando alguém está lendo o jornal, ele precisa de ver coisas que façam sentido para ele, né? Então, quando eu tenho uma coisa um acontecimento que vai afetar a minha vida, esse acontecimento, ele é relevante. No caso, a gente está falando do Jornal Globo, que é um jornal do Rio, da editoria Rio, que fala sobre os acontecimentos da cidade do Rio de Janeiro. Então, para mim, que sou leitor desse jornal, faz muita diferença que o bonde de Santa Teresa vai ter alguma alteração, porque eventualmente eu posso querer usar esse tipo de transporte. Talvez lá no jornal do Recife, essa notícia não vai fazer sentido nenhum, ninguém nunca vai dar. Né? Então, essa questão de proximidade. A gente vê muitos jornais de bairro, super pequenininhos, que falam de várias coisas pertinentes às pessoas que moram ali, mas que às vezes não são notícias para a grande mídia. Né? Tudo isso faz parte do nosso trabalho também, pensar nessas alternativas. É importante a gente falar o que a gente tem que falar para o público que tem que ouvir. Impacto social. Eu dei um exemplo aqui que o governo mudou as regras dos direitos autorais da web. Isso, bem ou mal, vai mudar a vida de várias pessoas. Você que tem um serviço de streaming, Netflix, você pode acabar tendo que pagar mais lá para frente. Né? Geralmente, todas essas mudanças grandes de leis, elas podem acabar impactando todo mundo. Né? Então, isso é importante estar no jornal. Faz diferença na vida das pessoas. Relevante para o leitor. Né? Cariocas desperdiçam 165 horas no trânsito, desperdiçaram 165 horas no trânsito no ano passado. Isso é importante para mim. Né? Eu que me desloco na cidade todos os dias, sair uma pesquisa que fala uma coisa dessas, é importante que eu saiba. Faz sentido para mim entender o que está acontecendo no trânsito da minha cidade. Vocês podem ver que alguns critérios são bem próximos, né? Quando a gente fala de proximidade, impacto social, da própria relevância para o leitor, é um pouco tênue. E, por último, a importância dos atores envolvidos. Essa matéria também saiu, acho que hoje, falando sobre as alterações na coluna vertebral do pezão. Quase nenhuma pessoa do mundo, né, vai fazer diferença se a gente souber que essa pessoa está com alguma doença, alguma alteração, ou que está internada, a menos que seja alguém próximo, isso não vai virar notícia, ou que seja uma doença muito diferente, muito mirabolante, que nunca ninguém ouviu falar, isso vai rodar a mídia do mundo inteiro. Mas, no caso, a gente tem aqui uma pessoa importante. A gente tem o governador do Rio de Janeiro internado há vários dias com um problema de saúde. Né? Então, por conta da pessoa envolvida, um fato corriqueiro acaba virando uma notícia.
Eu acho que isso tem até algumas questões, né? Quando a gente vê o ego, as pessoas falando, fulano deixou o casaco cair no bar, não sei onde. Eu questiono até que ponto a relevância dos envolvidos é realmente válida. Mas essas notícias também só existem porque as pessoas querem saber de pessoas, não de fatos. E aí a gente vem pro meu trabalho, né? Pro meu trabalho de assessor de imprensa, que a gente falou daquelas questões em que o trabalho é reativo, né? Numa situação de crise, ou quando a gente é procurado pela imprensa. Mas como que eu posso atuar ativamente na imprensa colocando o meu cliente lá, né? Ajudando a contribuir com a reputação do meu cliente. Isso é muito, muito importante para a gente pensar no trabalho de assessoria de imprensa, e talvez seja a parte que as pessoas menos entendam. O meu papel é encontrar dentro do cliente, eu vou até citar para vocês aqui alguns clientes que eu atendo, para vocês verem como que a gama pode ser muito grande, né? Eu atendo atualmente um colégio, uma universidade, atendo a Perestroika, que é uma escola de atividades criativas, eu não sei se vocês conhecem, atendo uma rede de drogarias, uma empresa de branding consciente, que é um conceito super diferente, entre outros, né? E eu já atendi de tudo, já atendi shopping, já atendi salão de humor, já atendi charuto cubano, um nome que vocês conhecem bastante no MED, né? A Rádio Bisa, do Pedro Salomão, que faz muitas palestras. Eu já atendi eles há algum tempo, cobrindo licença maternidade e tal. Então, quase tudo pode ter assessoria de imprensa. E como que a gente atua, né, nesses clientes? Porque é fácil você pensar que assessor de imprensa da Dilma faz. Ok, todo mundo sabe. E agora, quando você fala de uma pessoa de uma assessoria de imprensa de um importador de charuto cubano, né, fica um pouco mais intangível. Então, o meu papel enquanto assessora de imprensa é pegar aquilo que é estudar bastante o meu cliente, entender bastante o que existe ali dentro, para eu conseguir ver, visualizar o que pode se tornar notícia, o que pode ter interesse para o público, o que pode ser relevante para o público e, consequentemente, para o jornalista. Então, eu preciso de apurar muito bem o que acontece dentro da empresa, né? Às vezes os clientes não te contam alguma coisa que aconteceu, ou não te explicam algum aspecto da empresa, achando que aquilo não vai ser relevante, mas a gente sabe que podem surgir pautas sim, que aquilo pode se enquadrar. Então, quanto mais eu conhecer meu cliente, melhor. Mais ideias eu vou ter, né? Mais oportunidades eu vou poder aproveitar. Porque o trabalho do assessor de imprensa ele é muito oportunista, né? Se, por exemplo, estamos falando de uma mudança na legislação que vai aumentar o preço dos medicamentos. Eu atendo uma farmácia, eu sei que a mídia vai estar falando sobre esse aumento de medicamentos nos próximos dias, isso é fato. Então, se eu tiver algum posicionamento importante para dar sobre a rede de drogarias que eu atendo, eu vou procurar o jornalista, né? E vou perguntar, você quer conversar com o fulano de tal, que é o presidente da drogaria? Você quer ouvir o que ele acha disso? Quais as medidas que eles estão tomando? Né? Então, eu preciso de estar acompanhando tudo que é assunto e tudo que o meu cliente tem. E a partir disso, eu vou definir uma estratégia, né? Ou seja, eu vou pensar quais são os veículos de imprensa que poderiam falar sobre aquilo e, principalmente, que são lidos pelo público que eu quero alcançar. Né? Não adianta nada eu atender uma joalheria focada na classe AAA, New Plus, entendeu? E colocar uma nota sobre alguma ação dessa joalheria num jornal como o Extra, como o Dia, como Meia Hora, né? As pessoas que eu quero atender, que eu quero atingir, não estão lendo esse jornal. Então, eu preciso traçar uma estratégia bem detalhada, pensar onde eu consigo conversar com o meu público, o que é importante eu não falar. Né? Às vezes, a gente pode querer colocar o cliente numa pauta de economia, que vai falar sobre números de faturamento. Aquilo ali pode ser uma faca de dois gumes, entendeu? Se eu sou uma empresa que quero atrair um investidor, que quero crescer, eu coloco meus dados, minhas informações sobre crescimento, sobre faturamento numa coluna econômica, amanhã tem investidor me ligando, né?
ou não. Se eu não quero atrair os olhares de ninguém, eu tenho clientes que são assim, que não falam dado econômico de jeito nenhum. Então, eu não vou falar nada, né? Eu não quero atrair o olhar da concorrência, esse tipo de coisa. Então, você tem que estar alinhado muito bem com o que seu cliente quer, com o que ele precisa, né? Para a gente usar a mídia de maneira que realmente atenda às nossas necessidades. Como que eu faço isso? A gente tem um, um jargão, né, do assessoria de imprensa que é bacana vocês saberem, que é o release. O que é o release? É um texto em formato jornalístico. É muito importante a gente pensar que, antes de ser um assessor de imprensa, o assessor de imprensa é um jornalista. Né? Ele tem, geralmente, uma formação de jornalismo. Então, ele precisa de pegar toda aquela informação que ele coletou na empresa que ele atende, por exemplo, e embalar aquilo. Lembra que eu falei a questão de embalar a notícia? Embalar aquela informação em um formato em que pareça uma notícia, que faça sentido ser uma matéria jornalística. Né? Colocando um lead, colocando depoimentos das fontes, esse tipo de coisa. Até porque a gente tem uma questão, as redações estão cada dia mais enxutas, a gente tem cada dia mais sites, copia e cola, né? Então, quanto mais pronto eu conseguir mandar o material para o jornalista, maior é a chance dele utilizar, né? Eu posso também colocar o meu cliente, uma fonte importante de uma empresa que eu atendo, para ter um encontro de relacionamento com o jornalista, conversar com ele, né? Ou fazer uma entrevista pessoalmente. Mas geralmente, assim, as entrevistas acontecem muito por telefone e por e-mail. Por e-mail, às vezes, é bom porque você tem um domínio um pouco maior do que vai ser falado. Né? E aí a gente entra até numa questão importante, que é um outro papel também do assessor de imprensa, que eu nem coloquei aqui, que é fazer o treinamento das fontes. Né? Eu preciso de pegar as pessoas que representam a empresa e que eventualmente vão dar uma entrevista para algum jornal, ou principalmente se ela chegar no ponto de aparecer na TV, num programa ao vivo, né, que é o mais complexo de tudo, eu preciso de treinar essa fonte para ela se comportar da melhor maneira possível, né? Para ela falar as questões corretas, para ela se comportar direitinho, né, perante as câmeras, e não falar, às vezes, coisas que não vão contribuir para a boa imagem da empresa que ela está representando. Então, o treinamento das fontes também é muito importante. E aí eu vou colocar aqui para vocês conseguirem tangibilizar um pouco melhor situações em que uma empresa se tornou notícia. Coloquei alguns clippings de alguns clientes meus para vocês poderem visualizar melhor. Eu tenho aqui o cliente como assunto. Né? Quando você tem um cliente, uma empresa que está fazendo alguma coisa muito legal, às vezes você pode sugerir uma pauta que fale justamente deles, de tudo que eles estão fazendo. Eu tinha um cliente que chamava Folga na Direção, que é um projeto, lembra muito, por exemplo, Nômades Digitais, esse tipo de coisa, e eles foram viajar pelo mundo para fazer uma websérie que chama Caronas que Inspiram, em que eles foram encontrar pessoas que são felizes. E essas pessoas foram dando entrevistas, dando depoimentos sobre a concepção de felicidade delas, esse tipo de coisa. E isso é um assunto bacana, é uma coisa que as pessoas querem ver. Né? Querem, apesar de tanta notícia ruim, a gente ainda quer ver coisas bacanas. Né? Então, eu sugeri uma matéria sobre esse cliente para o Viagem Livre, né? Que é a editoria de viagem do Catraca Livre, e eles fizeram uma matéria contando desse casal que estava viajando o mundo para fazer essa websérie. E aí eu mandei um release, eu intermediei entrevista, né, com os clientes, mandei fotos, tudo que eu pude fazer para abastecer o jornalista de conteúdo para que ele pudesse fazer essa matéria. Eu posso usar também o meu cliente como fonte. Como assim? O jornalista, ele tem como obrigação, sem entrar no mérito da gente falar que a mídia às vezes é imparcial e tal, acho que
Não é por aí, mas a formação do jornalista, a essência, é ser imparcial, é dar notícia, dar informações, ouvir os dois lados da história, né? E para isso, o jornalista, exceto os comentaristas, né, que participam de colunas de opinião, esse tipo de coisa, ele não dá a opinião dele, ele não fala por ele, hora nenhuma. Tudo que é falado, ele coloca, a gente chama de colocar na boca do outro, né? Colocar uma fonte. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre a profissão do bibliotecário, eu vou pegar uma fonte, estou chutando, tá, gente? Mas, por exemplo, o Sindicato dos Bibliotecários. E aí, esse sindicato ele vai ter dados oficiais sobre o crescimento da profissão, como que aconteceu no último ano, como que está a formação. E aí eu vou usar essas informações para a minha matéria. E aí eu vou precisar também nessa matéria de duas figuras que são muito importantes para a matéria jornalística. O personagem e o especialista. O especialista é aquela pessoa que tem, que sabe o suficiente um assunto, que tem um cargo importante, que tem uma formação importante, que prove que ela tem condições de falar sobre determinado assunto. Então, quando eu vou falar uma matéria, quando eu vou fazer uma matéria sobre a dengue, quem que eu vou precisar de ouvir? Um infectologista, um médico, um pesquisador de uma instituição renomada como a Fiocruz, para aquela matéria poder ter credibilidade, poder fazer sentido para a pessoa que está lendo, né? Quem está falando não é um qualquer, não é um jornalista, é o pesquisador da Fiocruz. Então, o jornalista ele busca o tempo todo especialistas, pessoas que possam falar com propriedade sobre os mais diversos assuntos que ele precisa de falar. E, além disso, busca os personagens. Eu não sei se a gente se vocês pararem para prestar atenção nas matérias, geralmente, todas as matérias têm exemplos. Então, quando a gente está falando de desemprego, você sempre vai ter um entrevistado que acabou de perder o emprego, que está passando por alguma dificuldade, para dar um depoimento ali para aquela matéria. E aí que entra aquela parte sobre o assessor de imprensa ser um oportunista, né? Quando eu tenho que tentar ter um ótimo relacionamento com a imprensa, um relacionamento de uma mão lava a outra, né? Eu quero que meu cliente esteja lá, mas o jornalista também precisa muito de ajuda. É aquela história que eu falei lá no início, de onde o jornalista tira as informações que ele vai publicar. Né? Então, ele busca no banco de parceiros deles, de assessores deles, pessoas que possam ajudar indicando fontes, personagens e especialistas. Né? Nesse exemplo que eu coloquei aí, é uma matéria de um caderno de carreiras do Globo, Boa Chance, que estava falando sobre a profissão de bibliotecário, né, como que a profissão está crescendo e tal. E aí eu conversei com a jornalista no dia, e ela virou para mim e falou: Lu, preciso muito de uma bibliotecária, de formada, que já tenha muitos anos de atuação, para ser personagem numa pauta. Não estou conseguindo achar de jeito nenhum, me ajuda, por favor. E aí, é aquele momento que você se descabela para tentar achar e fica muito feliz quando você percebe que o seu cliente tem. Então, o colégio que eu atendo tem uma bibliotecária formada que se enquadrava em todos os critérios que a jornalista precisava. E aí eu liguei para o cliente e falei: olha, consegue me mandar uma foto da fulana, algumas informações sobre elas, que eu vou intermediar uma entrevista. E aí eu coloquei o jornalista em contato com a entrevistada, que essa primeira foto aí grandinha é a bibliotecária do colégio que eu atendo. E aí, eu fiquei feliz que meu cliente saiu com uma foto enorme numa matéria do Globo de domingo, e o jornalista ficou feliz, porque ele teve o personagem que ele precisava, né? Então, por isso que o relacionamento com a imprensa, o papel do assessor de imprensa é ele ter um bom relacionamento com o jornalista o tempo todo, né? Mesmo nos momentos de crise, nos momentos difíceis, o assessor de imprensa ele tem que ficar num jogo ali, tentando equilibrar os dois lados, né? O seu cliente e o jornalista, porque tendo um bom relacionamento, a gente fica sabendo das coisas,
né? A gente liga para o jornalista e ele fala para a gente sobre o que ele está falando, para a gente tentar encaixar algum cliente, né, e tal. Que são duas formas que a gente funciona, né? A gente manda conteúdos para o jornalista, por exemplo, o jornalista não me procurou. Eu virei para ele e falei, olha, você sabia que tem esse casal que está fazendo isso, isso, isso? Olha, é legal para você? Ele, sim, é ótimo para mim. E fez a matéria, eu fui proativa. Aqui, o jornalista já estava fazendo essa matéria. E ele precisava de encontrar as pecinhas para colocar no conteúdo da matéria dele. E eu fiquei sabendo e eu ajudei, né? Aqui, você pode colocar o seu cliente em uma entrevista, que é um pouco mais difícil, no caso dessa entrevista bem grande na página 2 do Globo, não é qualquer pessoa que vai estar aí nesse espaço para falar, né? E no caso eu coloquei o Thiago Matos, que é um dos fundadores da Perestroika, e ele é hoje um dos maiores futuristas do Brasil, né? Ele estudou em cursos de futurismo, teve aula com prêmios Nobel, então ele é uma figura extremamente relevante. Ele se tornou aquilo que a gente estava falando, uma fonte, alguém com credibilidade para falar sobre alguma coisa. Então ele voltou de Israel depois de um curso incrível que ele fez, e aí eu virei para o Globo e falei, olha, ele vai estar essa semana no Rio, ele é uma super referência na área, tem várias coisas para dizer, vamos fazer uma entrevista com ele? E aí rolou uma entrevista todinha com ele, porque ele é importante o suficiente para isso. Coluna social, né? A gente tem em todas as cidades diversas colunas sociais que falam principalmente sobre pessoas, né? Relevantes, pessoas que chamam a atenção. Então, aqui tem um exemplo, na universidade que eu atendo, a Uniswan criou um conselho de gastronomia para auxiliar as pesquisas no curso de gastronomia deles, e eles queriam divulgar isso. E aí você para pensar, ok, isso não é muito interesse público, entendeu? É interesse de quem é aluno da instituição, não do grande público que lê os jornais. E aí a gente pensa, você faz aquele papel de assessor de imprensa, tá, mas eu tenho que divulgar isso. Quais são os caminhos? Quais são as alternativas? E aí eu vi que a chefe Kátia Barbosa, que é do Aconchego Carioca, que é um restaurante super renomado, fazia parte desse conselho, né? E ela é uma figura relevante o suficiente para render uma nota numa coluna social. Então, mandei essa nota para uma coluna do Caderno Zona Sul, do jornal o Globo, e foi publicada, e como consequência eu falei do meu cliente, falei da Uniswan, que inclusive isso ter uma chefe renomada atuando junto com eles contribui para a boa imagem, para a boa reputação. Eu tenho também serviço, né? Aquela história, quando a gente fala que o que está no jornal tem que ser importante para quem está lendo, eu preciso de ter alguma coisa que eu preciso dar alguma informação que ele possa usar no dia a dia dele. Né? Tem gente que vira para mim e fala assim, olha, eu estou fazendo um evento incrível na minha empresa, a gente vai falar de assuntos muito bacanas, vamos fazer uma campanha interna de marketing incrível e eu quero que você divulgue. Mas foi assim, complicado, né? Lógico que tem várias possibilidades, se você tiver um nome muito grande e tal, entra naqueles outros critérios. Mas geralmente um evento pequeno e tal, não vai chamar muita atenção se ele for voltado só para o público interno da empresa. Então, o que adianta eu ter uma super palestra se ela é voltada só para os alunos da Uniswan? Nada. Se rendesse uma nota sobre isso na imprensa, as pessoas iam olhar e falar assim, nossa, que máximo, amei essa palestra, eu quero ir. Ah, não, mas eu não sou aluna, não posso ir. Ou seja, não faz sentido nenhum uma nota dessa ser publicada. Né? Ela é um desserviço, digamos assim, para o público, porque eu vou gerar uma demanda que eu não tenho como atender. Por outro lado, se eu estou falando de um serviço que ele pode ser usufruído por todo mundo que tiver interesse, né? E eu lembro que a imprensa ela tem como papel fazer chegar informações e novidades para o público leitor, aí eu entendo que um serviço gratuito e aberto ao público, ele passa a ser muito relevante. Que é o exemplo aqui dessa notinha, de uma coluna do jornal O Dia, falando sobre um aulão
gratuito que o Carlinhos de Jesus ia dar numa praça aqui do Rio, em comemoração ao aniversário da Drogaria Venâncio. Então, isso acabou, é útil, porque as pessoas que quiserem ir lá ver o Carlinhos de Jesus e dançar com ele, as senhorinhas que amam o Carlinhos e tal, elas vão ver essa matéria e elas vão poder ir até a praça e participar do evento. Então, isso virou um serviço. Levei uma informação importante para o leitor do meu jornal e, como consequência, acabei falando do meu cliente, da minha drogaria. Aí aqui tem 2 exemplos que é engraçado, que antes de eu trabalhar com assessoria de imprensa, eu nunca tinha parado para pensar que a assessoria fazia isso também, né? Talvez muitos de vocês também nunca tenham pensado. Falando de serviço também, a gente fala do tijolinho. O que é tijolinho? Aquela parte de programação que tem no final do jornal, né? Ou no segundo caderno, falando do que tem de infantil, o que tem de teatro, de cinema na cidade, de shows. Esse material, por menorzinho que pareça, ele também é enviado pela assessoria de imprensa. Então, aqui tem um exemplo do Downtown, cliente nosso, que está fazendo um evento para crianças, e aí saiu no Rio Show, que é o caderno de sexta-feira do Globo, que fala sobre a programação da cidade. E é um serviço, né? Por mais que seja pago, é um serviço. E um outro exemplo também que eu nunca tinha parado para pensar são as galerias de produto, né? Muito comuns nas revistas, quando a gente vê a revista Cláudia, que eles colocam uma modelo com uma roupa tal e depois eles dão uma galeria do lado mostrando diversas alternativas para você comprar uma blusa igual daquela pessoa, uma calça igual daquela modelo. E aí eles colocam produtos de lojas e dão o serviço, dão o preço, dão aonde encontrar, né? Que é tipo onde você pode comprar aquilo. E isso também tem total participação do assessor de imprensa. A gente tem essa coluna da revista do Globo, que sai todo domingo, chama Achados Imperdíveis, que eles escolhem temas semanalmente e buscam nas assessorias produtos que tenham afinidade com aquele tema. Para quê? Para ajudar o leitor. A gente tem aqui um exemplo de uma galeria de carnaval, em que eles estavam mostrando produtos que as pessoas poderiam querer comprar no carnaval e onde elas podem encontrar, quanto que custa. E aí é aquela loucura. Eles mandam a pauta para o e-mail das assessorias de imprensa, né, que todas essas marcas de moda, varejo, né, decoração, geralmente tem assessoria de imprensa. Então eu recebo carnaval, aí eu penso, o que eu tenho na Drogaria Venâncio que possa ser bacana para alguém querer comprar no carnaval? Aí eu achei essa primeira que está ali embaixo da logozinha da coluna, é uma caixinha de sombra colorida e tal, que combina com o carnaval. Então, o que eu faço? Eu mando uma foto em alta, uma foto que a gente chama em estilo, né, que é em fundo branco, pro jornalista com o endereço da drogaria que vende, com o preço, e aí ele vai fazer uma super seleção, e se ele escolher meu produto, ele sai nessa página. Isso é ótimo, assim, porque é muito fácil de ver resultados, sabe? Quando a gente fala de produto e galeria de produto, ou de algum serviço, alguma questão assim, quando sai na imprensa, geralmente os jornalistas, o cliente fala para a gente, nossa, tiveram muitas pessoas procurando esse produto ontem, né? Ou, por exemplo, o próprio Folga na Direção, aquele primeiro exemplo que eu dei, eles têm um curso online e tal. Então, quando saíram matérias já sobre o curso, eles notaram um acesso muito maior no site para inscrição nesse curso, ou um acesso muito maior no YouTube para ver os vídeos deles, da primeira temporada da websérie. Né? Então, nesses casos, é muito bacana porque é fácil de você mostrar o resultado para o seu cliente. Né? Tem um outro exemplo aqui, mais específico, de espaço que a assessoria de imprensa trabalha, principalmente aqui no Rio, que é a Zona Franca, que pouca gente entende. A coluna do Anselmo Góes, que sai diariamente na Editoria Rio, do Globo, acho que deve ser uma das colunas, se não a mais lida do Brasil. É muito lida, muito linda. Todo mundo abre o jornal e vai ver a coluna do Anselmo Góes. Essa coluna ela tem várias notinhas sobre fatos
relevantes sobre... tem desde cenas cariocas, coisas estranhas que aconteceram na cidade, que alguém viu, até alguma fofoquinha entre políticos. Não tem um critério muito fechado, mas tem que ser informações relevantes, geralmente exclusivas, que ninguém sabe, e que você contou só para aquele jornalista. Ok, como que ele consegue esse monte de nota? Né? Aí a gente entra mais uma vez na importância da assessoria de imprensa, porque os colaboradores da coluna, o Anselmo Góes, eles não sabem de tudo o tempo todo. Através dos jornalistas, através dos assessores de imprensa, desculpa. Então, eu estou andando pelo Rio, eu vi uma coisa muito louca acontecer no ônibus e tal, alguma manifestação política, né? Nesse momento, a gente está com esse tema muito em voga, então, geralmente, alguma coisa relacionada a isso pode acabar sendo de interesse. E eu chego no escritório e mando para a coluna. Falando, olha só, eu vi isso acontecer hoje, estou mandando para você com exclusividade, não vou mandar para nenhuma coluna. E aí chega no outro dia, abre o jornal, saiu uma nota falando sobre aquele bafão, entre aspas, que eu contei para o jornalista. E aí, quando eu emplaco uma nota, quando eu faço esse super favor para a coluna de mandar algum fato relevante, eu ganho uma contrapartida, tá? Isso não é comum não, tá, gente? É só nessa coluna específica. Que é ganhar a chance de colocar uma curtinha, esse espaço de Zona Franca, que sai um monte de notinha curtinha. Aí eu tenho a chance de conseguir um espaço em troca para colocar alguma informação sobre um cliente meu. Né? Nesse caso aí, eu coloquei a Uniswan. Isso é muito útil, por quê? Porque é uma coluna extremamente renomada, muito lida, uma coisa que só ali todo mundo vai ver. Né? E como é um espaço que eu coloco em troca, né, de uma outra coisa, eu não preciso de necessariamente enquadrar a noticiazinha que eu estou dando nessa Zona Franca nos critérios de notícia. Então, às vezes ajuda, né? Uma coisa que você tem que divulgar sobre o seu cliente, que ninguém vai querer falar porque não é notícia, você pode colocar aí nesse espacinho. Então, é só um exemplo. Esses são alguns exemplos, assim, de como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode colocar nossos clientes na mídia, mas existem várias maneiras, né? Cada caso é um caso, você tem que conhecer muito bem os veículos de imprensa, você tem que conhecer muito bem o seu cliente para você conseguir fazer essa ponte, essa conexão entre a imprensa e a assessoria e o seu cliente. E aí eu vou falar um pouquinho agora, vou até voltar para mim, sobre a mensuração de resultados, né? Que é uma coisa... tá, você vai tirar o slide. Tirei. Tá joia, não, beleza. Porque não tem nada importante para ser visto também, para não ficar o tempo todo com o slide na cara de vocês. Seguinte, uma coisa que todo mundo pergunta muito, principalmente as pessoas mais céticas, né? A gente está acostumado a lidar muito com o departamento comercial, com pessoas pragmáticas, que pensam em dinheiro, departamento financeiro vai pagar assessoria de imprensa. Então, como tudo que ela investe, ela quer saber o retorno. Né? E quem é de comunicação sabe como, às vezes, apesar do trabalho de comunicação ter um valor enorme, né, poder fazer toda a diferença entre na imagem de uma empresa, a gente sabe como que às vezes é difícil mensurar o resultado. Né? Eu mostrei alguns exemplos ali que a gente consegue ver que dá um resultado imediato quando sai numa galeria de produto, imediatamente os produtos todos vendem, né? Quando a gente divulga um curso e as inscrições acontecem por conta disso, uma empresa que você está falando de algum serviço dela acaba conquistando clientes, né? Mas nem sempre a gente consegue ter essa prova do que está acontecendo. Então, as empresas de assessoria de imprensa têm uma prática de fazer uma mensuração de resultados numérica, com um R-cifrão na frente que mostra dinheiro e que acaba atraindo o olhar das empresas e mostrando uma certa contrapartida sobre aquilo que ela investe. O que acontece? Quando eu expliquei lá no início que você tem o espaço publicitário, que é pago e bem pago, a gente tem uma unidade de medida. Vou falar agora do exemplo do jornal impresso, tá? Mas a gente também tem unidade de medidas na TV, no rádio, né? na internet, os anúncios.
quando você quer comprar um espaço publicitário. Falando especificamente do jornal, só para ficar mais fácil de visualizar, quando você vai colocar um anúncio dentro do Jornal Globo, você vira para eles, liga para o comercial e fala: eu quero um anúncio no domingo, na revista do Globo, de 2 páginas. E aí a revista do Globo vai virar para você e vai te falar quanto que isso custa. Baseado no quê? Centimetragem por coluna, que é a medida que você consegue visualizar o tamanho de uma página. Então, se você quiser um anúncio de meia página, tantos centímetros por coluna, ele vai custar tanto. Se você quiser de página inteira, vai custar tanto. De página dupla, vai custar mais isso. Então, o que a assessoria de imprensa faz? A gente pega, quando a gente emplaca uma matéria, uma nota, a gente vê qual foi o espaço que a gente conquistou no jornal para falar do nosso cliente. Né? Então, tem 3 colunas na página tal, parará, no dia tal. E aí eu vou ver quantos centímetros por coluna eu ocupei. E aí eu vou fazer um paralelo. Se eu fosse anunciar nesse mesmo dia, nesse mesmo caderno, ocupando esse mesmo espaço, quanto que eu teria que desembolsar? Né? E aí você mostra para o seu cliente que você ocupou aquele espaço e você não teve que desembolsar dinheiro nenhum, ao contrário da publicidade. E aí você prova como que, no final das contas, a assessoria de imprensa é uma economia. Você paga um FII mensal ali para o seu assessor, né? E ele tem a possibilidade de conseguir espaços que, se você fosse pagar por ele, você ia desembolsar muito dinheiro, né? E é lógico que não é exato e tal, mas já ajuda, né? Quando você tem que fazer, quando o departamento de marketing vai aprovar uma verba anual, é muito importante ele ter esses dados, que ele ajuda a convencer o financeiro dele a liberar aquela grana. E ainda tem uma questão que é importante, quando a gente fala de mídia espontânea, a gente fala de reputação. É aquela história, a publicidade, não estou nem dizendo que um é melhor que o outro, não, tá? É só uma comparação para explicar melhor os argumentos da assessoria de imprensa. Quando você fala da publicidade, você pagou para você falar bem de você. E ninguém editou aquela arte que a sua criação fez e colocou lá. Quando eu estou no jornal através de jornalista, eu tenho muito mais reputação. Né? Então, além desse valor financeiro, a gente tem todo esse valor de reputação que uma matéria jornalística falando de mim, ela pode trazer, né, para a minha marca. Enfim, eu tinha pensado em falar sobre algumas questões que são muito pertinentes agora, que é a mudança absurda que a imprensa está passando, né? A gente tem, a internet causou um impacto no mundo, que a gente chama de impacto exponencial, né? A cada ano que passa, as coisas mudam mais e mais e mais e mais e mais. O mundo mudou em 10 anos, mais em 20 anos, mais que mudou em 100, 200, 1000. Né? E isso, obviamente, está impactando a comunicação, que lida muito com as mídias digitais. É ótimo, porque a gente tem muito mais espaço, mas os formatos eles estão mudando um pouquinho. Né? A assessoria de imprensa clássica, eu acho que ela vai a cada dia perder um pouquinho o espaço, a gente vai começar a ter outras alternativas. Por exemplo, hoje em dia a gente já trabalha muito com blogueiras, né? Com outros tipos de conteúdo. Mas, enfim, eu acho que vão até fazer perguntas sobre isso, e eu preferi não me alongar muito, porque eu acho que só o tema da assessoria de imprensa, ele já entender direitinho como que funciona, já é bastante assunto para quem não conhece, né? Para quem é de outras áreas. Enfim, espero que eu tenha esclarecido e estou aberta para as perguntas que vocês tiverem. Então, eu já recebi algumas perguntas, aí eu vou fazer para você, Luísa. A primeira pergunta que apareceu aqui para a gente é a do Nilo Nunes. Ele quer saber o que deve ser feito na prática para que grandes mídias divulguem espontaneamente um curso que ele, por exemplo, vai realizar. Nilo ou Danilo? Eu não entendi direitinho. Nilo. Então, Nilo, é o seguinte. O importante é ter uma pessoa que trabalhe com você, que conheça o dia a dia da imprensa, que tenha contatos, né, para ela poder te ajudar com isso. Mas é um curso aberto ao público, qualquer pessoa pode fazer. Então, o que eu preciso de pensar?
quais são os espaços em que a pessoa que eu quero atingir, que eu quero que faça meu público, lê. É esse site? É esse blog? Ela escuta essa rádio? Né? Enfim. E a partir disso eu vou descobrir quem são os jornalistas que fazem, que escrevem para esse espaço, que trabalham nas redações, e eu vou entrar em contato com ele e passar esse material, né? Com o serviço todinho, com todas as informações, no formato jornalístico, e provavelmente vai dar bons resultados, né? Se você está falando de um espaço que ele é destinado a informar ao leitor o que tem de novo no mercado, o que tem de curso para fazer, tudo que o jornalista mais quer saber é quais são os cursos que estão sendo oferecidos para ele poder falar no espaço dele. Então, procurando direitinho, a gente sempre encontra espaços que vão querer falar daquilo se está dentro dos critérios de noticiabilidade, né? Legal. A segunda pergunta está aqui. Qual a importância do assessor de imprensa no pós-evento organizado por uma empresa júnior? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão do pós-evento, porque para não perder aquela questão do timing, né? Tipo, a imprensa nunca quer falar de nada que é velho, que é antigo. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, o que repercutiu naquele evento que pode se transformar em notícia. Então, eu tive um palestrante que falou sobre uma questão muito nova no mercado, uma coisa muito diferente, né? Trouxe uma super novidade. Eu posso mandar aquilo para o jornalista, pegando o gancho. Olha, nesse evento eu recebi esse palestrante, principalmente se for um nome renomado, que vem de fora, que vem de uma outra cidade, né? Por exemplo, dando exemplo de novo do Pedro Salomão, que faz muita palestra no MED. Às vezes você vai ter um evento lá na Bahia, um ENED na Bahia, que o Pedro não costuma ir. Então, quando a gente receber essa pessoa lá, essa fonte diferente lá, a mídia pode se interessar. Falar, olha, eu estou recebendo um empresário super bacana do Rio, que nunca vem aqui. Ele tem uma empresa super inovadora, ele vai falar para vocês, só explicando, né? A Rádio Bis é uma empresa de marketing sensorial, eles fazem trilhas sonoras personalizadas. Isso não é um assunto tão comum assim. Então, você pode virar para a imprensa e falar assim, olha, e ele vai falar sobre a importância da trilha sonora personalizada, do marketing sensorial. O que você acha de aproveitar que ele está aqui e fazer uma entrevista com ele, né, sobre esse tema? E aí o jornalista pode, inclusive, ser convidado para participar do evento, para fazer uma cobertura, ou ele pode fazer uma entrevista depois, exclusiva, às vezes, com essa fonte, por telefone, por e-mail ou pessoalmente. E aí, como consequência, falando do assunto marketing sensorial, uma fonte interessante, que não está sempre presente ali naquele ambiente, a gente vai conseguir um espaço na imprensa e, como consequência, a gente vai ser citado. Ou seja, o Pedro está aqui por quê, na Bahia? Porque ele veio fazer uma palestra para um evento do MEG. Né? Nem sempre a gente vai ser o assunto. Né? Talvez o evento não seja assunto, porque cai naquela questão, o evento é voltado para o empresário júnior. Então, você não vai colocar isso num jornal que não seja voltado para o estudante ou para o empresário júnior, para qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas não vão poder ir lá participar do evento. Você vai gerar aquela demanda que você não pode atender e você vai gerar um serviço. Então, o evento talvez não seja o assunto, mas alguma repercussão dele pode acabar sendo. E eu acho que isso é muito bacana, explorar as fontes, os palestrantes, o que eles têm de bom, e aí a gente vai estar citado na matéria de qualquer maneira no final. Legal. Essa questão do pós-evento, assim, pelo menos para acesso, né, o evento que a gente realiza para a faculdade, é uma coisa que a gente tem tentado também sempre otimizar e melhorar. Bom, mais uma perguntinha. Quais exemplos de fatores externos você já aproveitou para divulgar o seu assessorado sem utilizar anúncio pago? Por exemplo, datas comemorativas, participação em projetos sociais e culturais, ele ser fonte sobre um tema mais quente. Sim, isso é muito, muito importante, que é um exercício até diário. Eu sempre trabalhei com assessoria, eu nunca fui jornalista de redação. Então, às vezes, é uma questão que eu vejo que nós, assessores que não tivemos essa experiência de redação, acabam
tendo um pouco de dificuldade. A gente é muito voltado para dentro do cliente e a gente acaba esquecendo de olhar o que está acontecendo no mundo, né? Tipo assim, é muito mais fácil você emplacar o seu cliente num tema em voga do que você simplesmente fazer a imprensa falar de alguma coisa que ninguém está pensando em falar naquele momento. Exemplos. É o tempo todo, né? Geralmente a mídia se pauta nesses factuais, nessas coisas que estão em voga, e a gente vai pegando carona. Eu falei que eu atendo uma drogaria. Quando começou essa situação do Zika vírus, isso começou a ser divulgado, de eleição das grávidas, rolou um desespero, obviamente, pelo repelente, e começou a faltar repelente. Né? Ninguém mais conseguia comprar repelente, as farmácias estavam com filas de espera, e aí, obviamente, eu tendo uma farmácia, eu vou embarcar nessa história. Então, acabou rolando uma matéria na Globo News, que estava falando sobre a busca das grávidas pelo repelente, e aí eles gravaram lá dentro da drogaria, ouviram a farmacêutica falando que os produtos estavam chegando e já estavam indo embora, e meu cliente acabou aparecendo, né, nesse caso. Que, teoricamente, poderia não ser muito bom, você fala, nossa, está faltando produto. Mas, assim, está faltando produto em todas as farmácias. Então, eu tentei transformar aquela história, está faltando produto em todas, mas na minha farmácia já tripliquei, quintupliquei o meu estoque, já as minhas encomendas, e em breve não vai soltar repelente. Né? E tudo, aquelas galerias de produto, por exemplo, quando tem Dia das Mães. Obviamente, todas as galerias de produto, de todas as revistas, de todos os jornais, vão dar dicas de presente para o Dia das Mães. Então, eu vou pegar meu cliente de varejo, que tem algum presente adequado para mães, e eu já vou divulgar esses produtos ali dessa forma, né? Aquele exemplo da matéria sobre bibliotecária, tinha acabado de sair um dado sobre a exigência das escolas terem profissionais de biblioteca formados na área de biblioteca, muito difícil falar essa palavra. Tinha acabado de sair essa exigência, que as escolas tinham que contratar pessoas realmente especializadas, e aí isso virou matéria para a mídia. Né? Então, nesse caminho, eu consigo embarcar o meu cliente. Legal. Acho que são alguns exemplos que eu pensei de cara. A outra pergunta é como gerenciar crises quando acontece algo inesperado com o assessorado? Então, punk, né? Aquela questão. Para um mundo que você tem que resolver só aquilo, né? Eu lembro muito de um exemplo, acho que foi no carnaval do ano passado, que um shopping aqui no Rio pegou fogo. A única coisa que eu conseguia pensar é, tipo, meu Deus, e a assessoria? Né? Porque não adianta se você está no meio do bloco, você está fazendo alguma coisa, aconteceu um problema, você tem que estar na hora para ajudar com essa questão, né? Onde você estiver. Então, o trabalho do assessor de imprensa, ele é full time, né? Não tem aquela questão, você não pode mandar o WhatsApp para o cliente e tal. Acaba que o relacionamento ele tem que ultrapassar um pouco essas barreiras, porque o assessor de imprensa ele tem que estar disponível a todo tempo para o caso de acontecer uma crise, porque a crise não espera. Aconteceu um incêndio hoje, vai aparecer no jornal daqui a meia hora, né? Então, eu tenho que atuar. Então, qual que é o meu papel nesse momento? Eu acho que o primeiro de todos, ele é pré-crise, que é o treinamento. Né? Então, quando eu tenho um cliente, eu tenho que dar um treinamento explicando como que funciona a imprensa, como que acontecem as coisas, no caso de um problema, como que ali dentro eles têm que reagir. Né? A gente fez para um cliente até um manual de crise super específica de praxe ser feito, que você mapeia todas as possibilidades, desculpa a palavra, de merda que pode dar ali dentro, entendeu? Então, você mapeia tudo o que pode acontecer. Um colégio, uma criança pode cair, a gente pode ter um problema financeiro, não sei, assado, você tenta se blindar para você já estar preparado, já saber mais ou menos como agir com antecedência, né? Então, para você se blindar. Você já prepara, por exemplo, as pessoas, igual um shopping que a gente atende, teve um dia que caiu uma marquise. E aí um jornalista ligou, falou com o saque, e a menina do saque virou e falou assim, não, mas caiu, mas tá tudo bem, não machucou ninguém, barará. Nesse momento, essa menina do saque, ela virou uma fonte, entendeu? Ela falou em nome do shopping, e isso é gravíssimo. Então, faz parte, existe essa orientação prévia também. Ninguém fala nada.
Vão ter as pessoas escolhidas para falar com a imprensa. Não é qualquer pessoa que vai poder falar. Mas, enfim, essa preparação prévia é muito importante para não ter muitos contratempos na hora. O assessor de imprensa, ele tem que estar de prontidão, dependendo, você tem que ir até o local, tem que ir até o cliente, ver o que está acontecendo. A imprensa, você tem que evitar ao máximo que ela fale diretamente com outras pessoas, como foi esse caso do saque, você tem que ser a fonte oficial. Geralmente o jornalista respeita isso, principalmente jornais mais sérios, eles vão falar com a assessoria de imprensa. E aí eu vou entrar dentro do meu cliente e vou apurar tudo. O que aconteceu? Quem que falou isso? Sei lá, no caso do acidente, teve algum ferido? Né? Você tem que saber todas as informações oficiais. E aí você vai fazer uma nota oficial com todas as informações verdadeiras e as informações colocadas de uma forma que proteja seu cliente, obviamente, né? Que não é que proteja seu cliente, mas que dê o ponto de vista do seu cliente, porque a imprensa tem ali sei lá, a Lava Jato de novo. Delcídio falou isso, nós temos essa informação que ele falou isso. E as pessoas que foram citadas, o que elas têm a dizer? Né? A assessoria de imprensa ela tem que intermediar ali para tentar ajudar o cliente a se explicar de alguma maneira. Obviamente, você pode chegar à conclusão que a situação está tão feia, tá tão grave, que é melhor você não falar nada. Quanto mais você falar, mais você vai se complicar. Então, a gente vê aqueles casos, a assessoria de o cliente, a empresa tal não quis se pronunciar, é comum, ou você vai tentar passar as informações de maneira mais clara possível, mais objetiva, né, dar as informações oficiais, quando tem problema de vítimas, por exemplo, né, tem que partir de você. E aí, em casos mais extremos, você vai colocar a cara do seu cliente à tapa, ou seja, a gente atendeu uma outra empresa que era parceira nossa, a TAM. Então, acontece um acidente aéreo, né, que é uma coisa gravíssima. A assessoria de imprensa ela vai se pronunciar o tempo todo, dando boletins, dando as informações, falando tudo que ela sabe ali de dentro do universo dela, né, que sabe de informação privilegiada para a imprensa. Mas vai chegar um ponto, a situação é tão complicada que você vai ter que colocar o CEO da empresa para se pronunciar. Então, você vai fazer uma coletiva de imprensa, você vai chamar as pessoas, a imprensa vai abrir para perguntas e o seu cliente, um porta-voz da empresa, vai se pronunciar. Obviamente que ele vai ter sido treinado antes, que ele vai saber como agir nessas situações. Mas cada caso é um caso. Assim. Acho que tudo tem que ser muito bem analisado e tal, e sempre ter um bom relacionamento com a imprensa. Né? Por mais que tem hora que é desesperador, você fala, esquece que eu vi isso, não fala comigo, não dá essa matéria. Assim, ele vai dar a matéria, você não tem como convencer ele de não dar. Então, aquela história, vamos tentar minimizar, fazer ficar menos pior o possível para o meu cliente. Aí pode parecer, nossa, mas o assessor de imprensa ele obstrui a informação, ele mente. Não necessariamente. Se a gente leva em conta que o jornalista tem um compromisso com a verdade, né, que ele tem que apurar, tem que ouvir os dois lados, eu estou fazendo a minha parte de dar uma versão. Ele que olha a situação como um todo e dê uma notícia completa, né, para não enganar o leitor, digamos assim. Pessoal, podem ir mandando as perguntas. Aqui para mim não está aparecendo e da outra vez demorou um pouco para baixar aqui, então não deixem de mandar. Luísa, pensando assim na realidade do movimento, muitas empresas juniores não têm contato com o jornalismo e sentem, assim, para eles essa questão do jornalismo é um mistério mesmo, assim, o que é um release. Como que uma empresa júnior que não trabalha com comunicação, o que ela tem que ter em mente na hora que ela vai gerar um release de forma que ele consiga gerar um resultado para ela? Uhum. Eu acho que realmente é delicado, né, quando você não tem contato, quando você não entende a rotina de uma redação, você fazer esse tipo de contato, né, é importante, por exemplo, é uma questão até da experiência enquanto assessor de imprensa. Com o tempo, você vai entendendo quem são os jornalistas, quem faz o quê, se ele é simpático ou não para você ligar por telefone, porque tem isso, que tem jornalista que não gosta, tem jornalista que é super gente boa discutir ideias com você. Tem que entender, por exemplo, o funcionamento da mídia, né? Quando você pensa, uma dica muito importante, quando você está falando com um jornal diário,
né, que vai sair todos os dias na banca, você tem que entender que o jornal ele é feito ali em cima da hora. Então, chegou no final do dia, você tem que mandar aquele jornal para a gráfica para ele ser impresso para o dia seguinte. Ou seja, no final do dia, a partir das 5 horas da tarde, os jornalistas das redações, eles são loucos. Eles estão fechando as pautas, riscando os cadernos, cortando aqui no cabo, botando a foto, mandando para a diagramação, para mandar para a gráfica para dar tempo. Para chegar a tempo na banca. Então, primeira coisa, você não vai ligar para o jornalista no horário que você sabe que ele está super enrolado. Então, essa é uma dica até básica, assim. Sempre evitar ligar para o jornalista no final do dia. Se puder ligar de manhã, eles nunca chegam muito cedo, assim, mas a partir de meio-dia e tal, é o ideal. Né? Essas coisas a gente vai sabendo só com o dia a dia do trabalho. Então, uma dica legal, quando você quiser saber quem que faz alguma matéria, as matérias jornalísticas, geralmente, elas são assinadas. Né? Se você abrir o Jornal Globo, no topo, assim, esquerda, logo abaixo do título, em cima do texto, vai ter o nome da pessoa, do jornalista que fez aquela matéria e, geralmente, o e-mail dele. Então, você já consegue saber que aquele jornalista cobre esse tipo de tema. Então, por exemplo, se eu vou falar de carreira, e eu tenho um caderno de carreira assinado toda semana pelo plano digital, eu sei que ele é a pessoa ideal para eu mandar aquele conteúdo sobre o evento do médico, por exemplo. Né? Então, é muito importante isso, olhar o jornal, ver direitinho, tentar ver onde você visualizaria uma matéria sobre isso, descobrir quem faz e mandar. E-mail. O primeiro passo, geralmente, é e-mail, mas vamos combinar. As pessoas não leem direito os e-mails. Né? O jornalista, você imagina a quantidade absurda de release que ele recebe todos os dias. É muita coisa. Então, às vezes, não é nem por mal, não é nem por má vontade, ele não consegue ler tudo. Né? Então, tem que ligar, tem que fazer o follow-up que a gente fala, que é ligar e perguntar, e aí, fulano, você recebeu, o que você achou, se não tiver recebido, você vai mandar de novo, né? Pegar um feedback ali do jornalista. Então, nunca confie no e-mail. Se você mandou um e-mail e não teve um retorno, não ache necessariamente que é porque o jornalista não se interessou. Geralmente, é porque ele não viu. Né? Então, vale a pena ligar, desde que você não ligue num horário que você vai atrapalhar muito ele vai ficar puto. Geralmente, ele vai te dar atenção. Né? Então, isso é importante. E o conteúdo? Até por essa questão de falta de tempo, sabe? Não adianta você mandar um texto gigantesco, com 1000 anexos. Não vai dar tempo de ler. Então, você tem que ser o mais sucinto possível. Mandar um bilhete mesmo, né? No caso do release, que a gente estava falando, que é o texto em formato jornalístico sobre algum evento, algum cliente, alguma questão, você pode até mandar esse release embaixo. Mas antes, é aquela coisa, você precisa de falar sobre tudo em 3 linhas. Né? Então, você tem que explicar. Oi, fulano de tal, para acontecer esse evento tal aqui, vamos ter essa fonte, esses assuntos legais. O que você acha de uma matéria sobre isso? Quer fazer uma entrevista com alguém? Vai acontecer no dia tal, segue as informações embaixo. Então, o mais sucinto possível, a gente tem que ser título. Tem que pensar num assunto para o e-mail que chame a atenção. Né? Não pode parecer uma coisa muito comercial, sabe? Tipo, um convite, porque vai falar, um convite, não é uma sugestão de pauta. Então, é bom colocar, tipo, pauta, 2 pontos, sugestão de pauta, 2 pontos, e o tema na frente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E tentar pensar nessas situações que eu falei, tipo, o que é notícia? Pegar o assunto e pegar um viés dele, um recorte dele, que faça sentido ser notícia. Porque tem aquela coisa também. Uma vez eu estava até falando com o pessoal do MEG sobre isso. Não adianta, a gente tem que prezar pelo bom relacionamento com a imprensa, uma relação de confiança, aquela história, uma mão lava a outra. Né? O jornalista tem que ver em mim uma pessoa que ajuda ele, que dá informação útil, que ajuda ele a encontrar um personagem. Então, eu não posso ser também chato, passar um monte de coisa irrelevante para ele, né, que na hora que eu passar uma coisa legal não vai prestar atenção. Igual a mãe fala, não fica fingindo que você está se afogando, que no dia que você afogar de verdade ninguém vai te salvar. Então, assim, evitar bombardear o jornalista com coisas que a gente sabe que talvez não é tão relevante, sabe? Não adianta você ter uma agenda, toda semana vou disparar um release para o jornalista.
Se esse release não tem informação que possa virar notícia, ele vai falar, lá vem aquela pessoa chata de novo me falando um monte de informação inútil. Né? Então, tem que ter um bom relacionamento para ele ver em você uma boa fonte de informação. Saber que quando você entra em contato com ele, você passa uma coisa bacana, sabe? Acho que é isso. Acho que é isso tudo, né? É muita coisa, assim. É engraçado, porque eu falo isso. Eu sou formada em jornalismo e eu não fazia a menor ideia de como era meu trabalho enquanto eu estudava. Não é nenhuma crítica à faculdade. Eu acho que, no geral, as profissões são muito assim, sabe? Eu entendi mesmo como que funcionava o meu trabalho quando eu comecei a fazer. Então, às vezes é realmente difícil de explicar, de visualizar, porque o trabalho de assessoria, ele realmente você precisa de ter muito conhecimento do dia a dia, sabe? Conhecer as pessoas. Hoje, por exemplo, eu nem mando mais muito e-mail. Às vezes eu vou mandar uma coisa, já sei o e-mail de cor, já sei o nome, você já sabe os telefones de cor das redações, mas isso é com o tempo mesmo, sabe? Bom, não, acho que não apareceram mais outras perguntas aqui. Luísa, se você não se importar de disponibilizar o seu e-mail para o pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida específica que gostaria de tirar com você. Claro, sem problemas. Passar meu e-mail pessoal é luisa, com Z, medeiros88@gmail.com. Aí, Legal. se alguém tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Exatamente, Luísa, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu sou aluna de jornalismo, mas eu acho que eu tive a melhor aula de assessoria de imprensa agora. Foi muito completo, muito conteúdo. Acho que para quem não é da área também ficou bem didático, ficou bem claro, assim, e muito também esclarecedor para essas questões de empresas juniores também, que a gente tem dificuldade de esquematizar, de estruturar e de fazer uma assessoria estratégica. Eu acho que isso é um desafio muito grande, até mesmo para acesso que trabalha com comunicação. Acho que a gente tem muito chão pela frente ainda para colocar isso em prática. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da Acesso. A gente vai editar, dividir a parte de marketing de conteúdo e assessoria de imprensa para ficar mais visual lá e mais fácil de encontrar também. Mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer a presença de todos os inscritos, de você, Luísa, e é muito bom poder contar com ex-membro da Acesso, uma ex-Facom e uma ex-BJ, uma super ex-MED, assim, trazendo conteúdo tão rico, assim, do mercado para a gente. Acho que está na horinha também, né? A galera já deve estar caçando o rumo da cama, assim, mas de qualquer forma, muito obrigada mesmo, e até o próximo, assim, foi muito bom contar com a sua participação. Eu que agradeço, igual eu falei, sempre que eu posso ter qualquer contato com o médio, eu fico muito feliz, assim, porque eu amo muito o movimento, foi uma fase muito boa da minha vida que eu tenho muito a agradecer, assim. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar as informações relevantes para vocês, eu não tenho muita experiência nisso, é claro que eu não falei tudo que eu pretendia, mas eu estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem, espero ter ajudado. Boa noite. Tá, muito obrigada, gente, boa noite.